Essa é uma produção da Sônica Podcasts Anywhere. Senta, que lá vem spoiler. E não é coisa de momento, raiva passageira, mania que dá e passa feito brincadeira. O amor deixa marcas que não dá pra pagar. Ê, lasqueira no pé da goiabeira, olha nós aqui de volta com mais um episódio do Senta que lá vem spoiler, sua dose semanal de spoiler de filmes, séries e indústria do entreter. Eu sou o Renato Sansão e hoje, minha gente, nós vamos falar aqui sobre a série nacional que chegou com o pé na porta e tiro pra cima. Tem nada disso de mansinho não, viu? Tô falando aqui de Cangaço Novo, parceria da O2 Filmes com a Amazon Studios. E para me ajudar nessa missão, tem aqui ao meu lado ela que jamais levou desaforo pra casa e que não nega um bom embate. Tô falando de Paula Trevisan. Qualquer semelhança com a Dinorah é mera coincidência, né, Paulinha? Olá para todos. Primeiro vou agradecer você que ficou aqui e que não deu pause quando viu a nossa interpretação aqui do Sansa de Espumas ao Vento. E eu queria dizer que é um puta elogio, né? A Dinorah é uma das melhores personagens de produção brasileira e vamos combinar que a Alice Carvalho chegou estourando tudo. Chegou quebrando tudo mesmo, hein, Paulinha? Ó, e fechamos a mesa de hoje com uma estreia arretada nesse podcast, hein? Convocamos aqui o João Pedro Carvalho, do podcast Longe de Mim Criticar. Ô JP, seja muito bem-vindo e apresente-se aí para os nossos ouvintes, boy. Olá, gente, prazer. Meu nome é João Pedro e eu tô extremamente feliz de estar aqui para falar sobre a minha mais nova obsessão, que é Cangaço Novo. Então, bora lá. Bora, muito bem, olha, antes da gente arrepiar aqui no papo sobre Cangaço Novo, fica aquele recadinho de sempre. Assim como o nome já diz, a gente pega pesado nos spoilers, hein? Então, caso você ainda não tenha conferido a série, recomendamos que pare tudo e dê um pulinho na Amazon Prime Video antes de arrepiar aqui nesse programa. Recado dado, daqui em diante é por sua conta e risco, combinado? Vai daí, Rogerinho. E vamos, que a peteca não pode cair! Tu é cagado e cuspido do teu pai todinho. Meu pai tá em São Paulo. Teu pai verdadeiro morreu aqui nessas terras. Tua casa é onde tá teu sangue, onde tá tuas irmãs. Paulo tá morto, você tá me entendendo? Você não tem parente aqui! Desce! Esse caba por acaso é cangaceiro pra tá dando rolê com nós? Esse caba é teu irmão, Aceita a volta de teu irmão, Dinorah. Aqui todo mundo é carente, Baldo. Carente de tudo. Desgraça tem pra tudo que é lado, tratará, você sabe disso. Todo mundo fala isso, mas não vejo ninguém fazendo porra nenhuma. Tá na hora da gente reagir. Olha, minha gente, o negócio é o seguinte. Como eu falei na abertura, Cangaço Novo é uma parceria da O2 Filmes com a Amazon Studios. O projeto começou em meados de 2019 e, por conta da pandemia, levou 4 anos para ser concluído. A criação é do casal Mariana Bardan e Eduardo Melo, que se conheceram no primeiro dia da faculdade de cinema, por sinal a FAAP, e se casaram, olha só, no último dia de facul. Eles convocaram o roteirista Fernando Garrido, da série A Teia, para comandar a sala de roteiro. Já a direção, minha gente, é dividida meio a meio entre o paulista Fábio Mendonça, da série Destino, e o paranaense Ali Muritiba, da trilogia de sucesso nos cinemas Para Minha Amada Morta, Ferrugem e Deserto Particular, além de algumas séries de bastante prestígio. Inclusive, a gente falou um pouquinho do Ali no nosso programa sobre o caso Evandro, né, Paulinha? Opa! Sansa, você tem razão, ele passou bastante tempo da vida dele no Paraná, mas o Ali é baiano, e inclusive ele trouxe essa origem sertanista dele como alma pro projeto, e ele fala um pouco sobre isso, eu vi algumas entrevistas dele e do Fábio, e para quem ainda não ouviu, o nosso episódio 144 sobre o caso Evandro é um dos meus preferidos. Sobre o Ali, o que eu posso dizer é que, ainda que ele não tenha tantas produções, ele é extremamente bem sucedido em tudo que ele faz, né? Já bateu ali na porta do Oscar mais de uma vez, inclusive recentemente com o Deserto Particular. Acho que só coisas boas vêm dele, e dessa parceria com o Fábio também a gente pôde ver em Cangaço Novo o quanto eles são talentosos. Muito bem, Paulinha. Obrigado pela correção, viu? Gente, e sobre o que é Cangaço Novo, hein? A sinopse diz que é sobre um bancário que mora em São Paulo e vira um cangaceiro após descobrir que é herdeiro de um legado surpreendente no sertão nordestino.
mas a gente pode dizer tranquilamente, né, gente, que é também sobre histórias de amor, histórias de terror, histórias de um Brasil que consegue ser tantos ao mesmo tempo e que sangra há muito tempo. É por aí mesmo, JP? Exatamente, eu acho que desde 2019, né, que a gente vem com essa volta da popularização do Nordestern, que é essa narrativa de foco no cangaço, mas que fala de outras coisas além de seca, violência e etc. É uma coisa muito mais, não só naturalista, mas muito mais profunda e que mostra o ser humano como um ser humano, né? Uma coisa que não foca só em um aspecto. E eu acho que Cangaço Novo ganha muito nisso, né? Nessa narrativa que foca em vários pontos ao mesmo tempo, ele não deixa nada em aberto e que foca no romance, mas também tem a violência e tem essa luta idealista que se barra com a violência do roubo. Então, assim, Cangaço Novo se torna uma das melhores coisas que eu já assisti na minha vida justamente por essa riqueza de falar de várias coisas ao mesmo tempo, com muita profundidade em tudo isso. Vou falar que o JP subiu o sarrafo aqui, hein? Bom, a gente vai falar mais sobre a série, sobre o elenco mais adiante. Afinal, né, gente, as atuações são um caso à parte. Mas é legal a gente salpicar ao menos os 3 irmãos, né? O Balda, Dinorah e a Dilvânia, vividos pelos jovens e inspiradíssimos Alan Souza Lima, Alice Carvalho e Tainá Duarte. O Alan, gente, fez uma série de curtas, esteve recentemente em Pantanal e também nos filmes sobre o caso, né, da Susana Richthofen, inclusive já vai sair o 3º filme. A Tainá esteve no filme Mundo Cão, inclusive ela interpretava uma personagem muda, e nas séries 3% e Aruanas. E a força da natureza, Alice Carvalho, participou aí da série Septo e Segunda Chamada e já roteirizou inclusive clipe do Baiana System, viu? Aliás, é ela que interpreta Espumas ao Vento, que eu usei aqui para abrir esse podcast e num dos momentos mais intensos de Cangaço Novo. Sei que errei, tô aqui pra te pedir perdão. Cabeça doida, coração na mão. Desejo pegando fogo. Esses 3, eles acho que foram realmente, assim... Eu sei que o processo de seleção do elenco foi bem complicado, assim, em questão de bem exaustivo. E eles não tinham como ter acertado mais, porque não dá pra imaginar qualquer outra pessoa fazendo esses 3. Inclusive, eu tive no evento, no Imagine Land, que teve aqui em João Pessoa, e teve um painel com os 3 irmãos, com a Marcélia Cartacho, e eles falando sobre como foi muito intenso essa preparação de 8 meses morando no sertão, caindo junto, levantando junto e aprendendo a ser irmão, aprendendo a criar esse laço. Isso foi muito enriquecedor, porque o que a gente vê na tela é uma ligação que muita gente que eu conheço e que são irmãos de sangue não tem, sabe? Eu acho isso lindo. O JP, eu cheguei a ver, não sei se foi vídeo, live, alguma coisa do tipo também no YouTube, as 2 atrizes falando que ambas fizeram teste para as 2 personagens, né? Então a gente poderia ter tido uma inversão aí no caso. Ainda bem que eles escolheram da forma que foi, porque eu acho que cada uma, dentro das suas características, entregou tudo. Muito bom, olha, e antes da gente mergulhar de cabeça no nosso debate sobre Cangaço Novo, vou pedir aqui para nossa Paulinha trazer pra gente como é que tá a recepção de público e crítica para Cangaço Novo. Diga lá, Paulinha. Sansa, passando aqui pelos agregadores de notas, a coisa tá assim. Lá no IMDb a gente tem quase 1000 avaliações e uma nota média de 8.7. E no Filmou a série está com 4.6 de 5. Fica aqui, portanto, uma reclamação das QLVS. Gente, cadê as avaliações de Cangaço Novo em sites como Metacritic e Rotten Tomatoes que a gente sempre traz? Todas as produções que a gente vai avaliar, conversar aqui, a gente sempre traz pelo menos 3 ou 4 agregadores de nota. Toda vez que a gente fala de produções nacionais, fica claro que esses indicadores de qualidade, entre aspas, claro, somem com as avaliações. E a gente fica sem saber o que aconteceu e o que é que está faltando para as produções brasileiras serem devidamente avaliadas. Que papelão, hein? Mas, passado esse momento de desabafo, tá na hora de falar do que realmente importa aqui nessa bagaça, que é a opinião do Senta Que Lá Vem Spoiler. E estreante aqui tem preferência. JP, o Brasil e o mundo querem saber quais foram suas primeiras impressões sobre o Cangaço Novo. Você gostou, amou ou dá pro gasto? Eu não tenho nem como não dizer que eu não amei, porque eu tava com expectativa muito alta, mas 10 minutos de série eu já tava completamente vendido.
e eu maratonei assim em 2 dias, sentindo todos os impactos, todos os socos, todos os tiros. Inclusive teve episódio que um tiro doeria menos em mim do que em como aconteceu na série. Então eu amei e acho quase irretocável. Gente, a gente tem os nossos grupos, né, do Senta Que Lá Vem Spoiler no WhatsApp, Telegram, etc. E em um deles o Marcudo, né, aliás, beijo Marcudo, você faz falta em todas as mesas que a gente monta, né, e participa aqui. Falou que ele não foi arrebatado por Cangaço Novo. Ele tinha gostado, mas não tinha sido arrebatado. E eu pensei, caraca, velho, eu fui arrebatado. É justamente o que aconteceu comigo. E nem demorou tanto assim, sabe? Como primeiras impressões, viu, Paulinha? Eu gostaria de trazer aqui que Cangaço Novo me lembrou muito o Torto Arado, né? Livro do nosso queridíssimo Itamar, que em breve, né, eu não sei se é filme ou série que ele vai virar, mas vai virar produção audiovisual, eu acho que no próximo ano. Mas a Dilvânia e a Dinorá, que pra mim são o coração aqui da série, lembram demais a Bibiana e a Belonísia, né? É muito interessante a gente fazer esse paralelo. Aliás, quem ainda não leu, vale muito a pena. Compre o livro físico, compre o livro, a versão digital. Torto Arado é uma baita de uma obra e tem muitas semelhanças, né? Guarda muitas semelhanças aí com o Cangaço Novo. Mas a gente pode lembrar também, né, gente, de Casa de Papel em alguns momentos. A gente pode lembrar de Mad Max. Muita gente vai lembrar de Bacurau, que fez tanto sucesso pré-pandemia, né? E é porque tem esse cheirinho, né? Esse gostinho de sertão. O trabalho de roteiro é excelente, o trabalho de fotografia é uma coisa de prêmios, né? A preparação de elenco, a gente vê o quanto eles estão imbuídos ali, a química deles é notável, o JP mencionou super bem aí, como a gente sente a intimidade dos irmãos, né? Ainda que em alguns momentos eles se estranhem. E o que a gente tem de mais potente aqui são as atuações. As atuações a gente vai falar um pouquinho mais adiante, no detalhe de cada um deles, mas é uma melhor que a outra. Em nenhum momento eu imaginei que eu estava vendo uma produção audiovisual e não o Brasil real. Fiquei muito impressionado com Cangaço Novo. Com toda certeza, uma das melhores séries brasileiras que eu já vi em todos os tempos, viu, Paulinha? Olha, não tem como ser diferente de vocês. Eu também amei a série. O primeiro episódio eu acho que ele é um pouco mais morno. E eu já tava ansiosa, né? Quando eu vi a divulgação da série, eu já comecei a ficar ansiosa por ela. E eu vi o primeiro episódio, ele começou morno. No segundo, aquilo já cresceu. A partir do terceiro, eu tava totalmente arrebatada. E do quarto em diante, foi aquele sentimento de angústia brasileiro, assim. A série, ela é uma série que me angustiou muito. Eu me entristeci em vários momentos. Porque eu acho que apesar de ter um trabalho de roteiro belíssimo, que é extremamente honroso ao Nordeste, a tradição do cangaço, esse cangaço novo, né? Que inclusive depois eu fui descobrir que é o nome que a polícia dá para esse tipo, entre aspas, de roubo, de domínio de cidades, que é praticado hoje em dia em alguns lugares da região. Apesar disso, ele é puro suco de Brasil, né? A gente transporta ali as relações de poder para qualquer área do Brasil. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê um trabalho de pesquisa muito intenso, que traz essa história de tradição cultural, ao mesmo tempo que ali a emoção, porque fala de ancestralidade, fala de família, fala de raízes. Então eu acho que a gente fica arrebatado ali emocionalmente, ao mesmo tempo que é uma série extremamente crítica, porque e aí eu vou colocar aqui entre aspas, relativizar o banditismo, que é associado ao cangaço, a gente vê o outro lado da coisa. Quem é o real bandido? É o político que rouba e que deixa a cidade na seca sem água? Ou é o cangaceiro que vai até o banco e inclusive deixa você com o dinheiro para pagar o seu boleto pelo transtorno de estar ali durante o roubo? E eu acho que é uma forma de mostrar como as instituições podem ser dominantes e como é difícil lutar contra elas, a não ser que você se una. É extremamente emocionante ali quando a cidade perde as suas terras para o grande político, porque eles não têm condição de lutar em leilão, e aí aqueles que conseguiram manter a terra acolhem todos os outros, e vai crescendo aquela angústia. Então, assim, eu fiquei arrebatada pela série, eu me vi emocionada em vários momentos. Acho que vocês já falaram das atuações, acho que vocês já falaram do roteiro, mas para mim ela traz uma história de Brasil muito bonita, que tem que ser passada, e por isso, assim, pra mim, eu concordo com você, Sansa, é uma das melhores séries brasileiras já feitas. Como eu tava falando, o que toca muito em Cangaço Novo é essa narrativa que é muito reconhecível pra todo mundo, que é uma ausência. E é a ausência de afeto por uma vida difícil, é a ausência de políticas públicas, a ausência de um olhar governamental ali prestando atenção em você e saciando o que você precisa pra ter dignidade.
E essa semelhança que muita gente sente assistindo com a história, que parece uma coisa muito real, ela realmente, de fato, ela bebeu de várias pessoas, né? De várias realidades, inclusive do próprio Lampião, do Virgulino Ferreira, que inclusive aparece em determinado momento da série, em uma cena que podia ser muito brega, mas é simplesmente emocionante. E também do Valdetário Carneiro, que a própria Alice Carvalho, ela falou no Twitter recentemente que se inspirou um pouco na história de Valdetário, e a série bebe um pouco dessa história dele, que ele foi um dos precursores do novo cangaço, né, que é esse movimento, como a Paula estava falando, de assaltos a banco em cidades do interior e que são quase cinematográficos, e é muito violento, e bomba, e reféns, e etc. Então, eles pegam de muitos pontos da vida real para criar uma narrativa ficcional que fala com a vida real. Ela não parece clichê, ela não parece uma coisa ensaiada, justamente porque tem uma naturalidade, tem um DNA ali dentro, sabe? Você percebe que aquilo é uma coisa feita por pessoas para pessoas. Não é simplesmente uma obra criada para ganhar view em plataforma de streaming. Gente, eu fiz uma pequena sacanagem, né? Comparando com Casa de Papel, ali no começo. Mas Casa de Papel, ela faz um negócio que eu acho que é um pouquinho complicado, que é romantizar o crime, né? Tem uma romantização gigantesca lá e você fica do lado dos bandidos, né? E eu queria saber se aqui, em Cangaço Novo, vocês enxergaram uma certa romantização em algum momento, ou se não, se eles souberam separar as coisas, inclusive porque o próprio bando acaba ele mesmo se tornando o vilão, né, em determinado momento da série. Eu acho muito interessante que você trouxe esse ponto, porque eu me fiz essa pergunta, e a minha resposta é não. Eu não acho que houve romantização, inclusive porque os cangaceiros são extremamente violentos, e eu acho que isso conferiu a questão do banditismo, esse teor duro mesmo, que é o que o JP tava falando pra gente, que é de gente sofrida. Mas ao mesmo tempo que é de gente sofrida, tem ali entre eles uma dissidência, né? Os que querem bater nos reféns dentro do banco, os que querem matar gente inocente sem motivo nenhum, o que é estuprador, inclusive entre eles. Então eu não acho que há um espaço ali para romantização. E quando eu coloco essa violência, é porque é isso, a gente não pode esquecer que são pessoas sofridas, como o JP falou, que são carentes de tudo, seja de tutela pública, seja de direitos, seja de afeto, mas que ao mesmo tempo, em vários momentos, são gratuitamente violentos. O que eu acho que existe é uma veracidade em dizer o seguinte: as instituições são extremamente opressoras, isso é inegável. Principalmente em locais onde a gente não tem uma mídia tão grande, onde a gente não tem a urbanização impondo outros tipos de relações sociais. No campo, as disputas são pela terra. E aí vale o dinheiro. E aí quem tem o dinheiro vai sempre dominar, porque vai sempre dar um jeito de tomar a tua terra e você fica sem nada. Isso é a história desde que o mundo é mundo. Então o que eu senti foi que houve uma tentativa de redenção. Os antigos cangaceiros, né, o JP estava aqui dando uma aula pra gente, falando de Lampião, Maria Bonita, eles também eram divididos, né? O povo ficava, e é o que conta a história pra gente, né? Que o povo ficava várias vezes ao lado dos cangaceiros, se sentia protegido, mas que tinham aqueles cangaceiros que também eram dissidentes, que também causavam medo, que também causavam terror. E eu acho que a série do Cangaço Novo, ela traz isso. Tem os cangaceiros, como o nosso maravilhoso Baldo, que tá ali e fala, vamos parar de matar gente inocente, a gente veio pra roubar o banco e não pra roubar a gente. E tem os cangaceiros que falam, que se foda, cata o celular das pessoas, chuta a cara das pessoas, não tá nem aí. Então, nesse sentido, eu acho que o que ele mostra é a humanização, é a pluralidade de sentimentos e de facetas que a gente tem. E eu acho que ele é muito bem sucedido em trazer esse caráter multifacetado. É justamente isso. E em determinado momento se torna uma briga de ideais dentro daquele mesmo bando, né? Como você disse, tem um momento que o bando vira o próprio vilão. Porque dentro do bando já existiam aquelas pessoas que não são tão violentas. Assim, são violentas por necessidade, justamente para criar essa aura. Mas o tirolesa, o sabiá mesmo, eles não são necessariamente violentos. Eles usam da violência para um fim. Mas quando o Baldo chega ali, que ele começa a criar essa coisa de vamos roubar só quem é pra ser roubado. Quem é pobre e lascado não precisa ser roubado também, eles não precisam passar por isso. Não precisam levar soco, não precisam, enfim. E começa uma briga de ideais, porque dentro de qualquer instituição existe briga de ideais. Nenhuma instituição é 100%, não pensa 100% igual, né? Eu acho isso muito interessante porque eu também não acho que foi romantizado, mas essa humanização
esse caráter de botar na mesa os prós e os contras, os pontos positivos e negativos, as coisas boas e ruins de todos eles, fazem com que você, por mais que você não romantize, mas você simpatiza muito com as pessoas que estão naquele bando. Até porque é meio que necessário, já que numa obra de ficção, pra você se importar com a obra, você precisa se importar com os personagens. Então você entende o lado negativo e positivo de todos eles, mas você se importa com eles porque você, até certo ponto, consegue entender as motivações. E isso é o mais importante, eu acho. Minha gente, Cangaço Novo tem muito do cinema do Glauber Rocha, de Bacurau, como eu falei anteriormente, e até mesmo de Mad Max e Estrada da Fúria, né? Fato é que ela passa pra gente a sensação de ser daquelas produções onde a química bateu. Roteiro, direção, montagem, trilha sonora e principalmente o elenco, né? Faz com que a gente fique absurdamente imerso na história, como mencionou aqui o JP. Queridos, vocês acham que eu tô forçando a barra se eu disser que a série pode ser um divisor de águas no investimento dos serviços de streaming nas produções brasileiras e também na recepção dos nossos produtos lá fora? Conta pra gente, JP. Eu creio que você tá certíssimo, assim, porque há muito tempo o Brasil vem exportando muita coisa boa, né? Vem criando coisa boa. Só que existe um preconceito, tanto exterior, né, por conta de, enfim, xenofobia, etc., como dos próprios brasileiros. A gente tem muito problema em valorizar as nossas obras. E é por isso que sempre que eu falo sobre Cangaço Novo, eu tento dizer que é uma das melhores coisas que eu assisti. Porque a gente às vezes tende a regionalizar. Ou a gente diz que é uma das melhores obras nordestinas que eu já assisti, uma das melhores obras brasileiras que eu já assisti. E eu acho que Cangaço Novo tá batendo ali de nível com muita coisa que eu assisti estrangeira. Batem pelo menos 90% das coisas de herói que eu assisti de uns anos pra cá. Eu não acho que é botar por baixo, assim, dizer que a forma com que Cangaço Novo foi criada, foi feita, foi idealizada e foi vendida, e a forma com que tá sendo recebida lá fora vai mudar muito essa visão que tem pro Brasil. Inclusive, atualmente, no momento da gravação, a série é número 1 em 45 países no Prime Video. Então isso fala como a série ela tem um apelo popular, ela tem um apelo regional, né, brasileiro em si, mas ela tem um apelo mundial, ela fala com todo mundo que se abrir pra isso. Olha, eu concordo com vocês, eu acho que pode ser um divisor de águas, inclusive uma das coisas que mais me surpreendeu, eu aprendi gravando esse podcast a analisar a câmera. Cara, que câmera eficiente em Cangaço Novo. As cenas de tiroteio foram extremamente bem colocadas, elas não tinham barriga, elas eram cheias de adrenalina, dinâmicas, aquela câmera que girava, que tinha perspectivas de diversos ângulos. Então, assim, que trabalho de direção, né? Que trabalho de câmera. E eu acho que isso só engrandece as produções brasileiras, mostra que a gente tá, sim, elevando o audiovisual num outro patamar, sem dúvida nenhuma. E, obviamente, como a gente já falou, vamos chovendo molhado 86 vezes, que atuações. Não há que se falar em Cangaço Novo sem dizer não só do trio, mas de todo. Eu fiquei apaixonada pelo Jeremias na hora que ele apareceu, boy. Na hora que ele apareceu, fantástico. Acho muito boa a atuação do pai do nosso Baldo, que tá sempre ali com aquele semblante pesado, né, de quem vem doente. E que plot twist, né, quando ele bota fogo. Olha o spoiler. Quando ele bota fogo lá no carro com as munições, gente, eu fiquei com muita raiva. Enfim, só queria dizer que as atuações foram perfeitas e engrandeceram uma produção que já era fantástica. Em questão técnica, eu acho que a série é muito irretocável, assim, sabe? Eu primeiro preciso falar uma coisa que muita gente não valoriza, mas que... Porque, assim, quando você grava uma série, um filme, você não grava em ordem cronológica, né? Você vai gravando como dá ali o cronograma, e primeiro uma cena do episódio 1, depois outra cena do episódio 7, depois uma cena do episódio 5. E a continuidade da série é perfeita. Assim, em questão de... Eu tava vendo uma entrevista do trio, dos irmãos Vaqueiro, falando... A Anna Reisner, ela não só prestava atenção na continuidade da cena, em questão de artefato, objeto, camisa, roupa, não. Ela falava sobre emoção. Então, você tava nesse tom aqui nessa cena, e nessa continuidade você precisa estar nesse mesmo tom. Então, bora lá, vamos trabalhar pra chegar nessa emoção. Porque, imagina, você grava uma cena do episódio 2, que é um episódio um pouco mais tranquilo, e vai gravar o ápice do episódio 8. Você não tá na mesma emoção, você não tá na mesma energia, né? Então,
a continuidade dessa série é perfeita. Às vezes eu gosto muito de assistir as coisas procurando. Essa camisa não tava assim, esse cabelo não tava assim, esse cara tava usando um colar, agora não tá mais. E não existe isso em Cangaço não, sabe? Outra coisa que eu também achei linda, além da direção, óbvio, foi a fotografia. Eu tava vendo que eles utilizaram basicamente tudo de luz natural. Todas as externas foram com luz natural, no máximo um rebatedorzinho. Nas cenas noturnas eles precisavam usar uma iluminação ou outra, mas sempre prezando pelo natural. Isso dá uma ideia muito de realidade, sabe? Uma coisa crua, uma coisa que você sabe que não tá sendo artificial. Então, direção, fotografia, a montagem é linda, a montagem dos episódios é linda. Roteiro, atuação, é tudo muito natural, tudo muito orgânico. Parece até que simplesmente ligaram as câmeras e botaram ali pra pegar o dia a dia daquela galera, sabe? Não parece que é uma coisa extremamente, sabe, analisada e estudada e... Não, parece que é muito natural. Eu acho isso perfeito. Gente, eu acho que vocês passaram super bem aí pela parte técnica, né, da série. Mas eu vou voltar ao começo da pauta pra reforçar a atuação do trio de protagonistas, acho que a gente pode colocar assim, porque o que eles fazem aqui é um negócio muito sério, né? Sobretudo na idade que eles têm e a experiência que eles têm. O Alan tem um pouquinho mais de experiência que as outras duas, né? Que as irmãs, mas não é uma coisa muito vasta e comprovada em muitos lugares. E eu acho curioso a semelhança que ele guarda com o Eduardo Stablish, né? Como eles são parecidos, gente. E a gente viu o Edu brilhando na série Os Outros, né, Paulinha? A gente gravou o episódio aqui, foi maravilhoso. E a gente tem mais uma semelhança com Os Outros, que é a presença do Rodrigo Garcia, né? Que vive o Ameaço, quase um vilão aqui dentro de Cangaço Novo, e que era o Elvis, o porteiro lá em Os Outros. Você vê como são papéis completamente diferentes e como ele entrega na atuação aqui, né? Então, eu acho muito impressionante, voltando aqui pro trio principal, tudo que eles entregam e eles contando, né, nas lives, entrevistas, etc., painéis, sobre todo o processo. Me lembra bastante Cidade de Deus, quando a gente ouvia dos atores, né, de Cidade de Deus, como é que foi a preparação, né, a continuidade de cena, como mencionou o JP, a direção, todos os profissionais envolvidos, a intimidade, né, que eles acabam adquirindo depois de 8 meses juntos aí gravando, e a paixão que eles têm, cara. Eu fiquei muito tocado quando eu vi a Alice Carvalho falando numa entrevista pro Pablo Vilaça. Aliás, um grande abraço aí pro Pablo Marcudo, sempre faz os cursos do Pablo, a gente se inspira muito nele também. E ela diz que não ia saber muito o que fazer se ela não fosse aprovada pro elenco, porque é meio que o pão de cada dia, é meio que a correria, ela não tá dentro de um time de, entre aspas, favorecidos que sempre vai ter um trampo numa grande rede de TV, num serviço de streaming, trampando como apresentadora, talk show, esse tipo de coisa. Não, é diferente com ela, né? Ela sai um pouco dessa bolha. E eu achei muito interessante ela falando, ela disse inclusive que se ela não fosse selecionada pro elenco, ela ia assistir na estreia amarradona, porque ela estava muito encantada com todo o projeto, com o roteiro, com o argumento, com a paixão de todo mundo que estava envolvido aqui. E acho que isso passa pra tela, né? Passa pra gente. A gente percebe esse empenho, essa dedicação, inclusive esse par amoroso, né? Da Dinorah, que é durona, né? Em algum momento eu cheguei a pensar, inclusive, olha a minha cabeça preconceituosa, gente. Eu cheguei a pensar, a Dinorah é lésbica, né? Essa aí gosta de mulher, olha como ela pisa duro. Preconceito. Não, cara, nesse caso não, ela não é, né? Tá ali, o par romântico dela, é linda a história. A cena da praia, pra mim, belíssima, uma das coisas mais bonitas que eu vi em toda a cinematografia brasileira, seja filme ou série. E, de novo, o que os três fazem aqui é muito sério, gente. Se fosse em língua espanhola, inglês, algo do tipo assim, com uma distribuição muito maior, falada no mundo inteiro, né, Paulinha? Como você trouxe pra gente, com dezenas ou centenas de reviews no Rotten Tomatoes, né? Abraço pra Bruna Marquezine e os tomates estragados. A gente talvez estivesse falando em possíveis indicados ao Emmy. Tamanha a entrega, capacidade e competência de todos eles, né, envolvidos aqui. Você falou, ela pisa duro, ela é extremamente direta. E eu acho que esse embrutecimento e a violência que eu falei antes, que é reservada ao grupo de cangaceiros, é, como disse o JP, motivada, né? Eles estão respondendo como esquecidos. Eles respondem com violência porque é a única forma de lutar, né? E, ao mesmo tempo, quando ela encontra com a irmã, ela entra numa doçura, ou quando ela tá com o namorado, que ela deixa as armas abaixarem. E eu acho que esse trabalho dela é tão bem colocado, é tão sutil e ao mesmo tempo certeiro,
que, pra mim, como você falou, digna de prêmios. E se fosse em qualquer outro lugar, estavam indicados ao Emmy, com certeza. E eu só quero deixar claro, viu, gente? Não me entendam mal, vou até colocar um cacho de asteriscos aqui pra dizer que se a Dinorah gostasse de meninas, o problema é dela e só dela, não teria problema algum, tá? Seria, inclusive, bem-vindo aqui dentro da trama. Quem sabe, né? Na segunda temporada, quem sabe terceira temporada, a gente não tenha interesses amorosos desse tipo também. Eu gosto de ressaltar um pouco também que a Fátima Toledo foi a preparadora de elenco, né, de Cangaço Novo. Uma figura um pouco controversa, mas que, sem dúvida, ela chega a um resultado, né? Porque tanto Cidade de Deus quanto Cangaço Novo, você mostra que ela faz um trabalho maravilhoso. E eu considero, assim, quando eu tô assistindo uma coisa, eu tento sempre relacionar os personagens a uma pira minha. E eu correlacionei um pouco os três irmãos como três elementos, assim. E com a tia Zéza eu boto um quarto ali. Eu considero o Baldo tipo água, porque ele é tranquilo, ele tá de boa, mas ele pode ser violento, ele pode ser destruidor. É uma coisa que ele tá muito quieto, mas não mexa com ele. Assim como a Dinorah, que ela é puro fogo, né? Ela aquece, mas ela queima. E ela não tem medo de queimar, ela avança, ela destrói, mas ela tem esse lado muito amoroso, e eu acho que é um dos arcos mais interessantes de personagem que eu já vi na minha vida, porque ela é dura, ela é seca, mas ela tem momentos extremamente afetuosos, e quando vai chegando no final, ela vai se quebrando assim com as perdas dela. Cara, eu chorei tanto no 5º episódio, que misericórdia, viu, sinceramente. E eu considero a Dilvânia tipo terra. Ela foi endurecida, mas ela é muito necessária, porque ela pode brotar, ela pode crescer, ela pode florescer, ela tem aquela coisa que é um pouco do que acontece, inclusive, esse trauma dela, né, do abuso sexual e o fato dela de ter escolhido, não escolhido, né, não é uma escolha exatamente, mas ela para de falar. Então, como uma consequência desse abuso. E as rachaduras que ela tem no corpo, essas queimaduras, essa coceira, é literalmente uma alusão à terra seca, aquele clima árido, sabe? Então, a tia Zéza seria ar, seria uma coisa que eles não conseguem viver sem, é uma coisa que mantém eles vivos, literalmente. Eu sempre tenho essa pira de tentar relacionar os personagens que eu tô assistindo com alguma coisa, e eu relacionei eles a esses elementos. São 3 jornadas tão similares e tão distintas ao mesmo tempo que você só fica preso assistindo. JP, o que você quer, meu? O que você quiser, você leva. É seu. Assim, o que você quiser, escolhe aqui o que você estiver vendo, né? Que análise fantástica. Eu só queria pedir pra você voltar mesmo. Muito obrigado, muito obrigado. JP, eu tô contigo nessa também, e antes da gente avançar, falar aqui de futuro, trazer as nossas notinhas, eu queria reforçar que olhar tem a Tainá Duarte, né? Que atuação que ela faz só com os olhos. Ela fala frases inteiras, frases grandes, só com o olhar, cara. Sabe? É impressionante o trabalho que ela faz aqui. E que mulher linda, né, gente? Caramba! Parece um quadro do Sebastião Salgado que se move e que atua e que, né, tem muitas expressões, que tem passado, que tem presente, que tem futuro. E é muito interessante ouvir também a atriz falando nas lives, nos vídeos. Aliás, gente, busquem aí tudo que a gente tem de material complementar de Cangaço Novo. Não é oficial, mas esse material tá disponível nas redes sociais. A gente tá vendo o elenco aí super, né, empolgado, né, ávido, né, feliz, né, passando essa mensagem pra frente. E a Tainá me surpreendeu demais, cara. Eu fiquei muito, muito apaixonado por ela desde a primeira cena. Que atriz. Minha gente, vamos falar um pouquinho aqui de futuro. Cangaço Novo é atualmente a série mais assistida do Brasil na Amazon Prime Video, como trouxe o JP. Mas a pergunta que 10 de cada 10 espectadores estão se fazendo é a seguinte: e a segunda temporada, hein? Será que tá confirmada? Bom, a informação que a gente tem, ao menos aqui, até esse dia 31 de agosto, é que ainda não. Afinal, né, gente, é uma produção pesada, com um elenco grande, muitas e muitas locações, graças a Deus, e bastante gente envolvida. Então a gente vai aguardar aí com ansiedade e torcer para a sequência não demorar. Afinal de contas, né, gente, não tem como terminar Cangaço Novo com o final daqueles, né? Antes da gente começar a gravar aqui, dar o play, eu tava conversando com o Sansi e com o JP aqui na mesa e falei: cara, que medo, eu sou traumatizada. Teve séries aí que terminaram sem final, foram canceladas antes, né, da gente conseguir ver como que elas
teria um desfecho. E aí o que eles responderam pra mim foi: Cangaço Novo vai ter desfecho. Nem que a gente tenha que fazer um financiamento coletivo, essa série vai ter desfecho. Então fica aqui a minha resposta. Essa segunda temporada tem que ser renovada. Eu acho que ela fica num gancho muito pesado aí no final da primeira, né? No 8º episódio. Tem muita coisa pra ser resolvida. A gente quer ver como vai terminar essa eleição. Eu tô torcendo pra Tia Zézia se candidatar. A gente quer ver como é que vai ficar a relação entre o Baldo e a Leniane, entre outros arcos. A gente quer ver o que vai acontecer ali com o grupo de cangaceiros, como é que vai ficar a situação do dinheiro, entre outras coisas. Então, assim, estamos torcendo pela segunda temporada, estamos ansiosos, e se ela não for rolar, eu acho que é um movimento que a gente tem que fazer, de dar play até não poder mais e fazer petição pra Amazon, porque a segunda temporada tem que acontecer. Essa temporada tem que acontecer. Você foi cirúrgica, porque não tem como eles acabarem daquela forma. A gente precisa entender como essa história vai se desenvolver, a gente precisa ver mais desses personagens. É uma história muito rica pra se resumir a 8 episódios, não tem como. Inclusive, uma das minhas preocupações é como vai ser a segunda temporada, porque 90% do bando foi de Submarino Titã, né? Então, assim, a gente precisa entender mais do que vai acontecer, a gente precisa... Eu espero que essa eleição, ela ganhe um pouco mais de destaque, porque tem destaque na primeira temporada, mas a trama política é tão rica e ela fica um pouco, assim, em terceira instância na série. Eu espero que a segunda temporada foque bastante mais nisso, porque é uma realidade, né? A gente tá acompanhando aí o que tá acontecendo no jornal. E tem que ser renovada, não tem como. Foi primeiro lugar em 45 países, cara. O Prime Video não vai ter essa cara de pau. Tudo muito bom, tudo muito bem, mas chegou a hora da gente dar as nossas notinhas por aqui, hein? Quero saber de 0 a 100 quantas poltronas amarelas vocês dão aí pra Cangaço Novo, que tá esperando todo mundo lá na Amazon Prime Video. Faça as honras da casa, dona Paulinha. Eu não tenho medo de ser emocionada. Pelas atuações, pela pesquisa, pela história, pela câmera, pela direção, pela locação, pela tradição, eu vou deixar Cangaço Novo com 96 poltronas amarelas. Olha, eu ainda vou ser mais emocionado. Eu não seria fiel ao que eu tô sentindo se eu não desse 100 poltronas amarelas. Não tenho outra opção, eu não tenho... É a minha realidade, entendeu? Eu estou num local de emoção. Então 100 poltronas com certeza. Gente, 2 coisinhas rapidinhas antes de eu trazer a nota aqui. Um salve pro Alan Souza Lima, mais uma vez, porque ele faz 2 papéis aqui na série, né? E o papel que ele faz como o próprio pai tinha tudo pra ser tosco, né? Tinha tudo pra ser um negócio meio esquisito, meio... né? Um lugar meio estranho. Mas ele conseguiu entregar, cara. Caramba, esse filho da mãe conseguiu entregar como pai, né? Como lenda do cangaço e também como filho que tá aprendendo tudo ali praticamente desde o começo. E eu queria também, gente, destacar a trilha sonora. Inclusive, se você for no Spotify, Deezer, qualquer serviço, você vai encontrar a trilha sonora de Cangaço Novo, que além da Alice Carvalho interpretando Espumas ao Vento, a gente tem ali Ayla, Jader, Getúlio Abelha, Raquel Reis, o Kézio Nogueira, Cauê Gás, o Daniel Groove, né, o Érico Teobaldo. Gente, é uma trilha sonora tão fantástica e tão Cangaço Novo que só de ouvir você vai se sentir de novo na série. Chegando aqui nas notinhas, gente, eu comecei esse episódio com uma nota menor, mas a Paulinha e sobretudo você, JP, me levou a aumentar a minha nota, né? Eu ia entrar aqui com 89, 90 poltronas, mas não. Vou subir essa nota, vou deixar a primeira temporada de Cangaço Novo, até com um pequeno protesto para a Amazon já bater o martelo e confirmar a segunda, com 95 poltronas amarelas. Muito bem, consultando o abaco aqui do Sem Tecla Vem Spoiler, chegamos à espetacular média de 97 poltronas amarelas para Cangaço Novo. Bom, e é isso aí, minha gente. Nós vamos ficando por aqui, sempre lembrando que todas as semanas tem episódio fresquinho do Sem Tecla Vem Spoiler pra você escutar aí, planejando o próximo assalto a banco, mudando o seu próprio destino ou zapeando pelos serviços de streaming e salas de cinema em busca da sua próxima aventura. Muito obrigado, viu, gente? Então eu tenho um podcast, né, o Longe de Mim Criticar, você pode encontrar em todos os agregadores de áudio, é só colocar lá, Longe de Mim Criticar, e eu também tô no Instagram e no TikTok, no @LDMVpod, então você pode me achar lá, estou sempre falando curiosidades e me segue. Olha, JP, longe de mim te criticar, mas você tem que voltar.
Só isso que eu posso te dizer. Enfim, JP, muito obrigada pela participação certeira e que fez a maior diferença aqui pra gente. Que belíssima estreia aqui no Senta Que Lá Vem Spoiler. Obrigada a você que tá ouvindo a gente. Até a próxima. Um beijo. Tchau. Obrigado, Paulinha. Obrigado, JP. E o amor deixa marcas que não dá pra pagar. Sei que errei, tô aqui pra te pedir perdão. Cabeça doida, coração na mão. Desejo pegando fogo, sem saber direito aonde nem o que fazer. Não encontro uma palavra só pra lhe dizer. Se eu fosse você, eu voltava pra mim de novo.